Oi, pessoal, bom dia, Deus abençoe todos. Vamos aqui fazer uma pequena meditação que agora está começando o ano, né? A gente gostaria de um ano assim, em paz, um ano um pouco diferente desse, porque esse foi muito atropelado. Então, que Deus possa nos abençoar, essa vacina possa sair também para melhorar a nossa situação, né? Então, Deus abençoe a cada um, que Deus proteja cada um. E vamos meditar um pouco na palavra de Deus, porque é ela que nos fortalece, ela que dá a vida para a gente. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre tentação. A tentação é interessante porque ela aparece aqui na Bíblia antes de Jesus Cristo começar o seu ministério, antes de qualquer milagre, de Jesus entrar em atividade, aparece a tentação. É como se fosse um teste para ver se ele estava preparado para fazer uma obra que iria mudar o mundo, como mudou. Então, o que a gente vai ver aqui é a tentação. A gente sempre vê a interferência do inimigo na vida, nas nossas vidas. E é isso que a gente queria comparar também. Então, veja bem aqui que eu peguei aqui em Mateus capítulo 4, de 1 a 10, ele fala sobre as tentações de Jesus. Teve 3 tentações que a gente queria observar essa manhã. A primeira tentação, Jesus foi depois que ele é batizado, sem ter feito nenhum milagre até o momento, para começar o ministério dele, começa com as tentações do inimigo. Então está escrito aqui. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 dias, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Veja bem que qual era a situação de Jesus quando o inimigo aparece? É uma situação de necessidade, de fraqueza. A fome é uma coisa terrível. A gente vê muitas vezes, a gente viu em Salomão, por exemplo, quando teve fome, Israel passou por um período de fome muito grande. 2 mães combinaram matar os seus filhos, comerem seus filhos, eles já iam morrer mesmo. Então eles falaram assim, eles vão morrer, pelo menos a gente come ele para passar a fome da gente. Então a gente viu aquela situação onde Salomão interferiu. Mas a gente vê o problema da fome. A gente vê muitas vezes notícias do Nordeste, por exemplo, pais que devido à fome na família, devido às dificuldades, à luta, ele oferece a própria filha, a honra da filha para caminhoneiro, para pessoas assim. A gente está cansado de ouvir essa história. É uma história assim absurda aos nossos olhos, mas são reais, é a fome. O que a fome provoca? E o que o inimigo oferece como ajuda? Notem que tudo que parte do inimigo sempre tem uma boa aparência e uma terrível consequência. Esse é o problema. A aparência sempre é bonita, mas a consequência é sempre feia, sempre horrível. Então o que a gente vê aqui é que o diabo pega e vê a necessidade de Jesus Cristo, a fome que ele tem, depois de jejuar, se preparar para o ministério que ele estava pela frente, começa com a tentação. Ele tem que vencer as tentações. A tentação era a fome. Ora, o que ele mais desejava naquele momento? Era comida. Era comida, sem dúvida. O que o inimigo oferece? Justamente aquilo que ele mais quer, que ele precisa. Mas observe bem que muitas vezes a gente cai nesse tipo de tentação. A gente pode cair nesse tipo de tentação. Sempre tem uma oferta facilitando determinadas partes da nossa vida para que a gente faça. E se você fazer, você cai realmente em tentação. Então, como que é importante observar a palavra? Porque a palavra de Deus, é por isso que eu amo a palavra de Deus.
porque ela te dá instrução para você passar por momentos difíceis na vida. E aqui Jesus Cristo, ele estava com a palavra, ele tinha jejuado, ele estava preparado, ele estava firme, ele não pecaria. Por quê? Porque Deus sabia que ele não pecava, mas tinha que mostrar para nós que ele vencia tentações, assim como nós devemos vencer tentações na nossa vida. E ela sempre aparece com uma aparência muito bonita e muito atraente. O que importa aqui é que o que Jesus Cristo falou? Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Observe o que Deus fala quando você deseja muito uma coisa, e essa coisa pode trazer consequências gravíssimas. Quando uma mulher linda aparece na sua frente, ou quando um homem muito bonito, atraente aparece na sua frente, cuidado, porque atrás disso vem a morte, vem a destruição, vem a infâmia, vem tantas coisas ruins. Por quê? Porque muitas vezes a gente é envolvido pela atração e o inimigo oferece as atrações mais lindas e mais desejadas. Então a gente precisa, nesse ano que vem, nesse ano que a gente está iniciando, agora, ter um cuidado especial aonde, o que fazer, como decidir as coisas. Olhe pela palavra de Deus. Se Deus não concorda com determinadas coisas que a gente vai tomar uma decisão, não faça. Não faça, porque vai trazer consequências desagradáveis. E a gente sabe o que é certo e o que é errado. Muitas vezes a gente é atraído para fazer o errado. Mas que Deus possa, você recorra a Deus em momentos difíceis para vencer a tentação. Segunda tentação. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e disse, se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos em seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que não tropece em alguma pedra. Então ele está oferecendo o quê? Para você subir lá no templo e se apinchar de lá, para que o mundo conheça a sua glória, o seu poder. Percebe? Mas Jesus Cristo retruca, e ele usa aqui a palavra de Deus. Por isso, tome cuidado com as pessoas que usam a palavra de Deus de maneira inadequada. E que está cheio de falsos profetas, que falam coisas que você vai ficar rico, que você vai ser isso, vai ser aquilo, que você é filho de Deus, você é cabeça, não é cauda. Tantas artimanhas que se acha, que são mentiras. Que mentiras, a gente passa por dificuldades, a gente vive nesse mundo fazendo um teste. Para passar nesse teste, chegar diante de Deus de uma maneira obediente a Deus. Então, existem religiões que estão destruindo a própria vida da gente. Por isso que é preciso conhecer a palavra de Deus. E aqui, quando ele fala assim, olha, você pode se apinchar lá da coisa, de cima do templo, ele levou ele no templo de Jerusalém, alto, e de lá ele deveria se pular para mostrar que os anjos segurariam ele. Não, quando você provoca Deus, você tem consequência. Se Jesus fizesse isso, ele ia se suicidar. Ele ia se suicidar. Era o desejo do Satanás para que Jesus Cristo não fizesse a obra que ele iria fazer. Porque ele saberia da obra que ele iria fazer para a salvação do homem. Então, ele fica tentando para ver se destrói o próprio Jesus para que essa obra não seja feita. E aqui Jesus Cristo também responde, né? Deixa eu ver onde que eu estou aqui. Jesus respondeu, também está escrito, não põe à prova o Senhor seu Deus. Eu não preciso provar nada. Deus é bom, Deus é perfeito. Deus fez o sol que ilumina a gente. Deus fez a luz. Deus fez tudo no mundo para que a gente vivesse de uma maneira adequada. Eu não preciso provar. É querer prova. A realidade é que muitas pessoas procuram sempre
mais do que Deus precisa, mais do que precisam. E aí traz consequência na vida da gente. Quando você ouve ao inimigo, você está sujeito a grandes derrotas na vida da gente, inclusive perder a salvação que Deus dá para a pessoa não observa, não vê isso e não aceita Jesus Cristo como seu Salvador, porque essa é uma realidade. Tudo que está na Bíblia é uma realidade. Aquele que não tem Cristo não tem vida. Então a gente precisa ter Cristo, pôr Cristo no coração, guiar nossas vidas, não é eu que guio. E assim é o objetivo de Deus. Deixe Ele guiar, que Ele te guia de uma maneira perfeita. Ele te põe na tua mente palavras que dão vida, que dão certeza, que dão convicção para que você viva bem e não tropece. E não tropece. Terceira tentação. Depois o diabo levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Olha a outra oferta de poder. E quantas pessoas querem o poder? A gente vê uma briga tremenda num governo que não acerta nada, por quê? Porque a briga do poder. Cada um quer ser mais poderoso do que o outro, quer dominar mais que o outro. Então, o que na realidade existe um egoísmo tão grande que os nossos governos se perdem dentro de cuidar do povo de uma maneira adequada. Então, por quê? Por causa do poder. Aqui, quando ele fala assim que os anjos o ampararão, né? Não, que dava todo o mundo, que ele dominasse o mundo. Jesus dominou o mundo. Jesus é o Senhor. E o que ele estava falando era mentira, ele não tinha nada. Tudo pertence a Deus. Ele estava só ali provocando, querendo mudar o foco. Muitas pessoas querem mudar o nosso foco, mostrar coisas maravilhosas que têm uma consequência desagradável. Então a gente precisa observar. E se não tiver a palavra de Deus, a gente não consegue. Por que Jesus Cristo fugiu de todas as tentações? Porque ele tinha a palavra. Ele tinha a palavra. Ele guardava a palavra, os ensinos do Pai. E ali ele era homem, mas ele guardava a palavra. Se cada um de nós guardar a palavra, a gente tem bênção em nossa vida. Então a palavra na nossa vida ela é fundamental. É tudo para nós. Agora aqui, Jesus Cristo responde. Jesus Cristo disse: retira-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, seu Deus, e é só a Ele preste culto. Adore o Senhor, o seu Deus. Esse adorar a Deus era toda o que ele precisava. E ele afasta. E Satanás se afastou. O que aconteceu? Vamos ver aqui o final. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Naquela circunstância, a fome era muito grande, mas ele passou por essas tentações. E depois, como resultado disso, veio os anjos e o serviram. Ser servido pelos anjos, mandado por Deus, providência de Deus. Aqueles anjos possivelmente trouxeram o alimento necessário, o alimento adequado, o alimento medido. Não trouxe abundância de coisas, ele trouxe aquilo que não iria prejudicar a vida de Jesus Cristo. Porque uma pessoa faminta, ele pode comer de uma maneira inadequada e fazer mal. Então, veja bem, a comida era santa, ela veio de Deus. A comida veio de Deus. Todo o que ele precisava ter, ele teve, mas servido por Deus. Gente, essa é uma realidade que a gente vive.
Eu percebo na minha vida que quanto que eu devo, quanto que eu quero adorar o meu Deus, porque Ele me dá sempre o necessário. Não é a fartura. Não é necessário, a gente não precisa de fartura. A gente não precisa de sobrando, ter sobrando. E Deus às vezes dá até sobrando para a gente. Mas para que a gente use também a sobra. Até a sobra pode ser necessária, que a gente tenha a sobra para abençoar outras pessoas. Então que Deus tenha uma paz tão grande na vida nossa, que a gente possa, com tanta abundância, ter tanto que você possa dar ao seu próximo o amor, a paz, a alegria. Essa vem de Deus. Essas coisas vêm de Deus. Como é importante observar as coisas de Deus. Como é importante aceitar as coisas de Deus. Elas farão muito bem para a nossa vida e para a vida do nosso próximo. Você é muito importante nesse mundo. Cada um de nós somos muito importantes. Use as orientações de Deus para abençoar vidas, para ser melhor para o seu próximo, para aumentar o amor, nosso amor. Ele é multiplicado muitas vezes quando a gente tem Deus como nosso líder. Eu já vivi sem Deus, eu já vivi. Eu sei o que é viver sem Deus. É sem esperança, sem meta. Mas Deus me deu meta. Deus me renovou o coração, abençoou meu coração, iluminou a minha vida. E eu posso hoje defender o nome do Senhor, porque para mim Ele é a coisa mais importante que eu tenho. Mais importante que eu tenho. Não tenho, tem muitas coisas importantes na minha vida, nos meus filhos, minha esposa, minha família. Tenho muitas coisas importantes. Mas o que me dá vida, vida eterna, é só Jesus Cristo. Então, olha, as tentações virão. Esse ano, com certeza, vai ser cheio de tentações na nossa vida. Observe o que Deus quer, porque Deus quer o melhor. Mesmo que sejam bonitas as ofertas, elas são destruidoras. A oferta de Satanás, elas podem ser muito bonitas, muito atrativas, mas destruidora. Destruidora. Fique com as ofertas de Deus. Deus tem muito mais a dar. E você terá muito mais proveito com as coisas que Deus dá. Que a paz do Senhor, realmente, que a paz do Senhor possa reinar no seu coração, na sua vida, na vida da sua família, para experimentar uma vida digna, honrada, cheia de amor. Louvado seja Deus. E que esse ano que estamos começando, seja uma bênção em nossas vidas. Amém. Deus abençoe. Tchau.